Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 4. Capítulo 22. O silêncio repentino e ensurdecedor na câmara foi mais chocante do que o próprio duelo. O ar, carregado com o cheiro de ozônio e magia negra, começou lentamente a se dissipar. Quirrell havia sumido. Uma pilha de vestes chamuscadas e uma fina poeira cinzenta eram as únicas evidências de sua existência. Harry jazia inconsciente no chão frio de pedra, com um leve fio de sangue da cicatriz em forma de raio manchando sua testa. A professora McGonagall estava caída contra a parede, pálida e agarrada ao ombro ferido, mas viva. A crise havia passado. A adrenalina que o sustentava começou a se esvair, deixando um rastro de exaustão trêmula. Rony, que estava paralisado de terror, foi o primeiro a se recuperar. Harry, gritou ele, correndo para perto do amigo. Hermione, com o rosto branco como giz, correu até a professora McGonagall. Professora, a senhora está bem? Consegue andar? McGonagall, fazendo uma careta de dor, assentiu fracamente. Acho que sim, senhorita Granger. Com a sua ajuda. Ariana, no entanto, ainda estava onde estivera, com a varinha das varinhas frouxamente ao lado do corpo. Seu rosto, normalmente uma máscara de serena compostura, estava pálido. Um leve tremor percorreu suas mãos, e ela parecia diminuída, como se o imenso esforço para conter o ataque de Quirrell a tivesse drenado até a cor. A batalha não fora travada com simples feitiços, fora uma disputa de pura vontade. Uma efusão direta de sua própria força vital contra a malevolência parasitária de Voldemort. Ela respirou fundo para se acalmar, sua mente, mesmo exausta, imediatamente avaliou a situação e delegava tarefas. Ron, você está ileso. Vá primeiro. Abra caminho e fique atento a quaisquer ameaças restantes, ela disse. Ordenou com a voz baixa, mas firme. Hermione, apoie a professora McGonagall. Eu estou com o Harry. Ela apontou a varinha para o corpo imóvel de Harry. Leve corpus sussurrou, não feitiço, mas a levitação pura e funcional. O corpo de Harry ergueu-se suavemente do chão, flutuando horizontalmente no ar como se estivesse deitado em uma maca invisível. Com Ron liderando o caminho, Hermione ajudando a ferida, mas resoluta McGonagall, e Ariana guiando a figura flutuante de Harry. O pequeno e maltratado grupo começou sua lenta retirada das profundezas do castelo. Ao saírem do corredor do terceiro andar, depararam-se com uma visão que lhes proporcionou um profundo alívio e uma confirmação da gravidade da situação. Alvo Dumbledore caminhava em sua direção, com seu habitual ar cintilante substituído por uma expressão de preocupação sombria e urgente. Ele percebera claramente que a convocação ao ministério era um engodo e retornará imediatamente. Seus olhos percorreram a cena com um único olhar, a ferida McGonagall, os estudantes aterrorizados, mas determinados, e o inconsciente menino que sobreviveu. Minerva, disse ele, com a voz grave e rouca. Tocou delicadamente o ombro ferido dela, e uma luz quente e dourada o envolveu, aliviando a dor e iniciando o processo de cura. Então voltou toda a sua atenção para Harry, para a ala hospitalar. Todos vocês. Agora, a ala hospitalar fervilhava de atividade controlada e profissional. Madame Pomfrey, a diretora da escola, cacarejava e se irritava, com o rosto em uma mistura de severa desaprovação e genuína preocupação. Ela imediatamente assumiu o comando da professora McGonagall, aplicando pomadas e resmungando sobre professores imprudentes que deveriam ter mais juízo. O próprio Dumbledore ajoelhou-se ao lado da cama de Harry, seus dedos longos traçando runas antigas no ar acima da cicatriz do menino. Sua expressão indecifrável enquanto lutava para neutralizar a magia negra que o havia atravessado. Ron, sendo o único completamente ileso, ficou desajeitadamente parado perto da porta, sentindo-se inútil e sobrecarregado. Hermione, tendo cumprido seu dever imediato com a professora McGonagall, correu para a cama ao lado da de Harry, onde Ariana tinha acabado de ser acomodada por uma preocupada Madame Pomfrey. Sente-se, ordenou a matrona, vendo o cansaço da garota. Reação mágica não é brincadeira. Ariana concordou sem discutir, seu corpo finalmente reconhecendo a imensa tensão sob a qual estivera. Ela se recostou nos travesseiros com os olhos fechados, a cor retornando lentamente às suas bochechas. Hermione puxou uma cadeira para perto da cama, o rosto marcado pela preocupação. Ariana, você está bem? Sussurrou ela com a voz trêmula. Aquele escudo. Nunca lhe falar de um protego que pudesse resistir a uma magia tão negra. Ah, a força bruta dele. Que feitiço era aquele? Ariana abriu os olhos. Estavam cansados, o habitual tom profundo de Pervinca parecendo um pouco desbotado, como o céu depois de uma grande tempestade. Ela olhou para a melhor amiga para a preocupação genuína e temerosa em seu rosto, e ofereceu um pequeno sorriso reconfortante. Não foi simplesmente um feitiço, Hermione, ela disse com a voz suave, mas clara. Hermione franziu a testa confusa. O que você quer dizer? Claro que era um feitiço. Protego máxima, você mesma disse. As palavras eram uma formalidade, explicou Ariana, com a voz um pouco mais firme. Uma chave para abrir uma porta. Mas o que fluiu pela porta não vinha de um livro didático. Ela ergueu a mão, olhando para os próprios dedos pálidos como se os visse pela primeira vez. Eu não conseguia comparar as maldições sombrias de Quirrell com as contra-maldições comuns. Elas eram fortes demais, estranhas demais. Então, nem tentei. Ela encontrou o olhar de Hermione. Eu simplesmente construí uma parede. Peguei minha própria magia, sua essência bruta, a anima mundi que flui através de mim, e dei a ela forma e propósito. O propósito era simples, nada passará. As runas que você viu não faziam parte de um feitiço pré-desenhado. Elas eram minha vontade, minha intenção com forma simbólica. Era um escudo feito não de magia, mas de magia. Hermione a encarou sua mente brilhante lutando para compreender o conceito. Ela passará a vida aprendendo as regras, os encantamentos, os movimentos da varinha, da gramática da magia. Ariana lhe dizia que ela havia abandonado completamente a gramática e simplesmente falado na pura protolinguagem da própria criação.
Ela não havia conjurado um escudo, sua própria magia fora conjurada como escudo. As implicações eram impressionantes. O nível de poder, controle e talento bruto e inato necessário para tal feito estava além de qualquer coisa que Hermione jamais tivesse concebido. Mas, isso deve ter levado. Hermione se interrompeu, as palavras exaustão mágica, parecendo totalmente inadequadas. Muita energia, sim, confirmou Ariana com um suspiro silencioso. Não é um método de defesa sustentável, mas era a única opção lógica. Naquele momento, Dumbledore se levantou da cabeceira de Harry, a respiração do menino agora profunda e irregular. Ele olhou para as duas meninas, e seus olhos azuis, por trás dos óculos de meia-lua, exibiam uma expressão de profunda e triste compreensão. Ele ouvirá a explicação de Ariana. Ele caminhou até a cama dela. O que você fez esta noite, Ariana, disse ele, com a voz carregada pelo peso de uma história não dita, foi um ato de profundo poder e imenso risco. É um tipo de magia que poucos dominaram. Um tipo de magia que minha irmã, que a primeira Ariana, possuía embora nunca pudesse controlá-la. Ele olhou para ela com a expressão de um homem vendo um fantasma e um milagre ao mesmo tempo. Você tem o rosto dela. Você tem o nome dela. Mas também tem o controle que ela nunca teve. Você tem o dom dela, sem a maldição dela. Ele colocou a mão gentilmente em sua testa. Uma onda de magia cálida e reconfortante, como o sol e o canto da fênix, fluiu para dentro dela, reabastecendo a vasta energia que ela havia despendido. Os tremores em suas mãos cessaram e a exaustão profunda começou a diminuir. Era uma dádiva, um reconhecimento silencioso de seu sacrifício e de seu poder. Descansem agora, todos vocês, disse ele, sua voz ecoando por toda a sala. Vocês fizeram algo extraordinário esta noite. Vocês enfrentaram a sombra do passado e se mantiveram firmes. Hogwarts está segura graças a vocês. Ele se virou para sair, mas parou na porta, olhando para o pequeno grupo. O herói inconsciente, o amigo leal de guarda, a bruxa brilhante ao lado da cama do prodígio. Não eram as crianças que ele esperava que lutassem suas batalhas. Eram algo mais. Eram mais inteligentes, mais unidas e, no caso da garota quieta de olhos azuis brilhantes, mais poderosas do que ele jamais poderia ter imaginado. Percebeu que seus planos cuidadosamente traçados para o futuro teriam que ser completamente reformulados. O jogo havia mudado, pois uma nova e formidável jogadora acabará de demonstrar, sem sombra de dúvida, que não jogaria segundo as regras de ninguém além das suas. Capítulo 23. Harry acordou lentamente, o mundo voltando ao foco não com um sobressalto, mas com o bip suave e rítmico de um feitiço de monitoramento e o aroma estéril da ala hospitalar. Sua cabeça doía, mas a dor lancinante e agonizante na cicatriz havia desaparecido, substituída por uma pulsação surda. Ele se sentou e encontrou uma montanha de doces e cartões de melhoras em sua mesa de cabeceira. E sentado em uma cadeira ao lado dele, com os olhos azuis brilhando com um alívio cansado, mas profundo, estava Alvo Dumbledore. O diretor explicou tudo com serena paciência, como o amor da mãe de Harry deixará nele uma marca de proteção, uma magia tão antiga e poderosa que Voldemort, habitando que Hell não suportava ser tocado por ela. Explicou como a pedra fora destruída, uma decisão tomada em conjunto com seu amigo Nicolau Flamel, para evitar que ela voltasse a ser uma tentação. Quando Harry perguntou sobre os eventos do duelo, a expressão de Dumbledore se tornou mais complexa. Você, Harry, realizou um ato de pura e altruísta bravura, e a senhorita Granger e o Sr. Weasley demonstraram uma lealdade que qualquer amigo apreciaria. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando distante. Quanto à senhorita Dumbledore, ela demonstrou uma forma de magia, um controle da vontade, que vai muito além de qualquer currículo. Ela serviu de escudo, não apenas para a professora McGonagall, mas para todos vocês. Ela pagou um alto preço em energia, mas manteve a linha. As consequências da aventura subterrânea ecoaram pela escola. Eles não eram mais os pares que haviam perdido 150 pontos para a Grifinória. Eram lendas. A história, em sua versão simplificada típica do pátio da escola, era que os quatro e McGonagall haviam enfrentado um bruxo das trevas e salvado a escola. Seu status havia disparado. A vida voltou a uma aparência de normalidade, mas com uma nova corrente de respeito. As provas finais se aproximavam, uma perspectiva que aterrorizava a maioria dos calouros, mas que era encarada por Ariana e Hermione com uma precisão calma e cirúrgica. Elas não apenas estudavam, elas sintetizavam. Suas anotações eram uma tapeçaria de feitiçaria consolidada, teoria avançada e os insights únicos de Ariana sobre a gramática fundamental da magia. Harry e Ron, beneficiários dessa potência intelectual, descobriram-se mais bem preparados do que deveriam estar. As provas eram, para Ariana, um simples exercício de recitação. Ela escrevia redações impecáveis sobre as propriedades da Pedra da Lua, transfigurava um camundongo em uma caixa de rapé de prata ornamentada e vice-versa com uma facilidade silenciosa, e executava cada feitiço com uma maestria que deixava seus examinadores rabiscando furiosamente em suas pranchetas. Ela e Hermione, sem surpresa, empataram no primeiro lugar do ano, com suas notas em uma sequência perfeita e ininterrupta de excelentes. A festa de fim de ano chegou. O salão principal estava decorado com o verde e o prata da Sonserina. Eles haviam conquistado a taça das casas, um fato que o professor Snape pareceu saborear com um sorriso presunçoso e triunfante, dirigido especialmente a Harry. O clima na mesa da Grifinória era fúnebre. Dumbledore levantou-se para falar, sua voz preenchendo o salão. Após algumas observações preliminares, ele sorriu. No entanto, acredito que temos alguns pontos de última hora para conceder. Um silêncio tomou conta do salão. Primeiro, ao Sr. Ronald Weasley, anunciou Dumbledore, pelo apoio de um amigo mesmo diante do perigo, concedo 50 pontos à Grifinória. A mesa da Grifinória explodiu em aplausos quando Rony ficou com um tom de escarlate que combinava com seu cabelo.
Em segundo lugar, a senhorita Hermione Granger ele continuou, pelo uso da lógica fria na defesa de uma amiga, concedo 50 pontos à Grifinória. Hermione escondeu o rosto nos braços, mas Harry podia vê-la sorrindo. Terceiro, ao Sr. Harry Potter a voz de Dumbledore ficou mais forte, por pura coragem e coragem extraordinária, concedo 60 pontos à Grifinória. O barulho era ensurdecedor. A Grifinória estava agora empatada com a Sonserina. E finalmente Dumbledore trovejou, silenciando o salão mais uma vez. Ele olhou diretamente para a mesa da Grifinória, seus olhos encontrando Ariana. É preciso muita coragem para enfrentar nossos inimigos. E é preciso um poder imensurável para servir de escudo para seus amigos contra todos eles. Sua voz transbordava de profundo respeito. Por sua incomparável proficiência mágica, brilhantismo tático e sabedoria para buscar conselho diante de adversidades avassaladoras. Concedo à senhorita Ariana Dumbledore 70 pontos. A explosão sonora vinda da mesa da Grifinória foi uma avalanche. Eles conseguiram. Eles venceram. Com um aplauso, Dumbledore trocou os estandartes verde e prateado por um triunfante escarlate e dourado. O banquete que se seguiu foi o mais feliz que Harry já experimentara. Até Snape, forçado a apertar a mão da professora McGonagall, parecia menos azedo do que de costume. Seu olhar vacilando em direção a Ariana com um olhar relutante de suas tendências ocultas à Sonserina que ele começava a decifrar. A viagem de trem de volta a Londres foi uma experiência alegre e descontraída. Os quatro dividiram um compartimento, a atmosfera era completamente diferente do encontro constrangedor e hesitante do início do ano. Eles formavam uma unidade, forjados pela batalha e unidos por segredos em comum. Conversavam sobre seus planos para o verão. Rony estava em êxtase por retornar à toca. Hermione estava indo para a França com os pais, embora prometesse escrever constantemente. Harry, agarrado ao precioso álbum de fotos, encarou a perspectiva dos Dursley com uma resignação silenciosa e sombria. E você, Ariana? Perguntou Harry. Você vai voltar para o orfanato? Ariana olhou pela janela para a paisagem verdejante da Inglaterra. Acho que sim, disse ela com a voz neutra. St. Jude's parecia uma vida inteira atrás, um lugar de uma história diferente. Quando o expresso de Hogwarts finalmente chegou à estação King's Cross, a transição de volta ao mundo mundano foi chocante. Eles se despediram na plataforma, prometendo escrever. Harry foi encontrar os Dursley. Rony desapareceu através da barreira com sua família e Hermione foi envolvida num abraço por seus pais radiantes. Ariana ficou sozinha por um momento, com o baú ao lado, o rugido da estação um som familiar, porém estranho. Ela se preparava para pegar um táxi de volta ao orfanato para um verão de estudo tranquilo e solitário, quando uma voz calma e familiar pronunciou seu nome. Um momento, por favor, senhorita Dumbledore. Ela se virou. Alvo Dumbledore estava ali, surgindo da multidão como por mágica. Ele havia trocado suas vestes extravagantes por um terno de tweed simples, mas bem cortado, embora o brilho em seus olhos fosse inconfundível. Ele pousou a mão gentilmente em seu ombro e por um instante, o barulho da estação pareceu se dissipar em um silêncio respeitoso ao redor deles. Confesso, disse ele, em voz baixa e apenas para os ouvidos dela, que não acredito que o orfanato São Judas seja um ambiente adequado para o seu desenvolvimento contínuo. Seus talentos exigem um tipo diferente de nutrição. Ele enfiou a mão no bolso do paletó de tweed e tirou um envelope grosso e cremoso, selado não com o brasão de Hogwarts, mas com um único e elegante selo de cera representando uma fênix em voo. Seus preparativos para o verão foram alterados, explicou ele. Esta carta é para o duende-chefe de Gringotts. Entregue-a a ele e somente a ele. Ele entenderá o que é necessário. Você receberá uma chave de portal. Ariana pegou a carta, o pergaminho quente vibrando com uma magia tênue e poderosa. Uma chave de portal? Para onde, professora? Um sorriso genuíno e afetuoso surgiu nos lábios de Dumbledore, franzindo os cantos dos olhos. Para uma tranquila casa de campo em Devon. Um lugar de imenso conhecimento, onde você será muito bem-vindo. Você ficará hospedado na casa de alguns amigos meus muito antigos e queridos. Ele se inclinou levemente, sua voz um sussurro conspiratório. Acredito que você já esteja familiarizado com o trabalho deles. Você será o hóspede de Nicolau e Perenelle Flamel. O nome não a atingiu com um choque, mas com uma profunda e silenciosa sensação de retidão. Era a solução mais lógica e perfeita imaginável. Um verão passado não em um orfanato comum, mas na casa do maior alquimista do mundo, um lugar de magia ancestral e profunda paz acadêmica. Não foram apenas férias, foi um aprendizado. Foi o ato máximo de proteção e reconhecimento de Dumbledore, colocando-a em um santuário onde ela poderia realmente florescer, longe dos olhares indiscretos do ministério e da tempestade iminente que inevitavelmente cercaria Harry Potter. Entendo, disse Ariana, com a voz perfeitamente calma, mas uma centelha de genuína excitação intelectual iluminou seus olhos cor de pervinca. Isso é aceitável. Dumbledore riu baixinho. Achei que sim. Tenha um ótimo verão, minha querida. Imagino que você vai achar muito educativo. Com um último olhar significativo, ele se virou e desapareceu na multidão, deixando Ariana sozinha na plataforma movimentada. Ela olhou para a carta em sua mão, a chave para o próximo capítulo de sua vida extraordinária. O primeiro ano havia terminado. A fundação havia sido lançada. Agora, era a hora de começar o trabalho de verdade, de mergulhar nos segredos ancestrais de uma magia que ela nascerá para tecer. Capítulo 24. A viagem de King's Cross a Gringotts foi uma caminhada curta e chocante por dois mundos em colisão. No momento, Ariana estava cercada pela sujeira mundana e pelos vapores de diesel de Londres. No momento seguinte, ela havia passado pela entrada discreta do caldeirão furado e estava mais uma vez imersa na magia caótica e vibrante do beco diagonal. A mudança não parecia mais surreal. Era como voltar para casa.
Ela caminhava com um propósito sereno, sua tromba deslizando suavemente atrás dela, um pequeno amuleto sem varinha a mantinha presa à sua vontade. A multidão barulhenta de sempre no beco se abriu diante dela quase inconscientemente, sentindo a aura de confiança silenciosa e inabalável que ela projetava. Gringotts permanecia imponente como sempre, com suas colunas de mármore branco brilhando ao sol de verão. Lá dentro, a atmosfera fria e calculista permanecia inalterada. Goblins pesavam joias e rabiscavam em livros razão, sem que seus olhos escuros e inteligentes deixassem escapar nada. Ariana não se aproximou de um caixa. As instruções de Dumbledore haviam sido específicas. Ela caminhou diretamente para o pódio principal, onde um goblin velho e de aparência particularmente severa supervisionava o auditório. Tem uma carta de alvo Dumbledore para o duende-chefe, ela declarou com a voz calma e clara, sem demonstrar o espanto ou medo que a maioria dos bruxos sentia naquele lugar. O goblin ergueu os olhos com uma expressão de impaciência cansada. Seus olhos pousaram no brasão da família Dumbledore no envelope que ela segurava, e sua expressão mudou por um instante. Ele assentiu brevemente. Siga-me. Ela foi conduzida para longe do salão principal, por um corredor de obsidiana polida, até um conjunto de imponentes portas de ferro. O goblin a conduziu para dentro de um grande escritório circular. Sentado atrás de uma enorme mesa de madeira escura, estava um goblin cuja idade era impossível de adivinhar. Ele tinha um rosto como uma escultura em pedra desgastada pelo tempo, dedos longos e hábeis e olhos que guardavam a agudeza acumulada por séculos lidando com as loucuras dos bruxos. Sua placa de identificação o identificava como Ragnok, diretor de Gringotts, Londres. Você tem uma carta para mim, senhorita Dumbledore, disse Ragnok, sua voz como tilintar de moedas de ouro em um cofre profundo. Ariana apresentou a carta. Ragnok rompeu o lacre com uma unha longa e afiada e leu o conteúdo, seus olhos escuros percorrendo a página. Ao terminar, ergueu o olhar para ela com um interesse novo e profundo. Um pedido muito incomum do diretor, refletiu ele. Ele deposita muita confiança em você. Autorizou a divulgação completa de suas contas e status familiar. Ele bateu com o dedo indicador em um livro razão ao lado. Você, é claro, tem conhecimento de sua linhagem? Sei que meu pai era de uma linhagem aborto da família Dumbledore, ela respondeu. Uma simplificação, disse Ragnok com um sorriso dentuço e sério. Seu bisavô paterno era Credence Barebone, adotado por um ramo secundário da família Dumbledore antes de sua magia se manifestar, de forma explosiva. Ele foi, por um tempo, um obscurial imensamente poderoso. Sua parceira, os olhos de Ragnok brilharam com o prazer de revelar um segredo oculto, era uma Maledictus. Uma mulher chamada Nagini. O nome chegou ao escritório silencioso com um baque suave. Nagini, a futura Horcrux do Senhor Voldemort. A compostura de Ariana permaneceu absoluta, mas sua mente acelerou, conectando fragmentos díspares de conhecimento. O Maledictus era portador de uma maldição de sangue que eventualmente o transformaria permanentemente em uma fera. Isso explicava tanta coisa e a natureza profunda e primitiva de sua própria magia, sua intuição e elementaridade. Ela tinha o sangue de um obscurial e de um Maledictus em suas veias, temperado e refinado ao longo de gerações em algo estável, poderoso e único. Esta linhagem lhe deixou uma herança bastante singular, continuou Ragnok. Ele deslizou um livro pesado, encadernado em couro sobre a mesa. Era um registro da família Gringotts. Ele o abriu em uma página que detalhava a linhagem dela. Lá estava, Credence Barebone, casada com Nagini. Seus filhos, seus netos e finalmente seus próprios pais. Credence Barebone, antes de seu desaparecimento, tinha um cofre construído em seu nome, seja por ele mesmo, ou por outra pessoa, ninguém sabe. O cofre Barebone. Ele permaneceu adormecido por décadas. Como seu último descendente mágico vivo, ele pertence a você. Ele não contém ouro, mas seus pertences pessoais, pesquisas e vários artefatos de considerável poder e obscuridade. Agora é seu. Ariana simplesmente assentiu. Não era um prêmio a ser comemorado, mas um recurso a ser administrado. Entendo. Ragnok olhou para ela, visivelmente impressionado com a falta de reação infantil. De fato. Agora vamos à questão da chave de portal. Ele estalou os dedos e outro goblin entrou, carregando uma pequena bolsa de veludo. Ragnok a pegou e despejou seu conteúdo sobre a mesa. Era uma pedra de rio cinza, simples e lisa. Esta chave de portal será ativada uma vez, ao seu toque, em precisamente 5 minutos. Ela o levará à sua residência de verão. O retorno ainda não foi combinado. Aguardamos novas instruções no final do verão. Obrigada, diretor Ragnok, disse Ariana, aceitando a pedra. É da nossa conta, senhorita Dumbledore, respondeu ele com outro sorriso irônico. Acreditamos que você será uma cliente valiosa. Ela foi escoltada de volta a uma sala de espera privativa. À medida que os últimos segundos se passavam, ela pousou a mão na pedra lisa e fria. O mundo se dissolveu em um nó nauseante e violento atrás de seu umbigo, um turbilhão de cores e sons que terminou tão rápido quanto começou. Seus pés tocaram a grama macia com um baque suave. Ela estava em um jardim ensolarado, o ar impregnado com o aroma de lavanda, tomilho e uma dúzia de outras ervas que ela não conseguiu identificar imediatamente. A casa à sua frente não era uma grande mansão, mas uma casa antiga e espaçosa, feita de pedra quente, cor de mel, coberta de rosas trepadeiras e era. Parecia ter crescido da própria terra e vibrava com uma magia tão antiga e suave que parecia a respiração lenta da terra. A porta se abriu e um homem e uma mulher saíram. Pareciam impossivelmente velhos e impossivelmente jovens ao mesmo tempo. Seus rostos estavam marcados pelas leves rugas da idade avançada, mas seus olhos eram brilhantes e claros, e seus movimentos, ágeis e enérgicos. O homem tinha olhos gentis, inteligentes e um sorriso caloroso. A mulher irradiava uma graça serena e poderosa. Bem-vinda, Ariana, disse o homem com a voz calorosa e gentil.
Eu sou Nicholas. E esta é minha esposa, Perenelle. Estamos muito felizes em finalmente conhecê-la, acrescentou Perenelle, com um sorriso tão gentil quanto uma brisa de verão. Alvo nos contou muita coisa. Por favor, entre. Seu verão de estudos está prestes a começar. Aquele verão foi uma vida inteira. Era uma existência completamente alheia ao mundo. Não havia corujas, nem profeta diário, nem contato com seus amigos. Era um santuário hermeticamente fechado de puro conhecimento. Os Flamels não eram professores no sentido de Hogwarts. Eram mentores, guias. Eles viam sua habilidade inata de tecer magia não como um talento curioso, um truque de festa, mas como a base de toda a alta magia. Nicholas lhe ensinou o verdadeiro significado da alquimia. Não se tratava de criar ouro. Tratava-se de compreender a essência fundamental, a prima matéria, de todas as coisas. Sob sua tutela, ela aprendeu a desconstruir objetos não apenas por transfiguração, mas também pela compreensão de sua própria alma, seu projeto metafísico. Sua capacidade de tecer tornou-se infinitamente mais refinada. Ela aprendeu a consertar objetos quebrados não consertando-os, mas persuadindo-os a se lembrarem de seu estado de totalidade. Perenelle, uma mestra de poções e feitiços cuja habilidade superava até mesmo a de Snape, ensinou-lhe a sutil arte da magia baseada na vontade. Ela ajudou Ariana a ir além da muleta dos encantamentos e movimentos da varinha, ensinando-a a canalizar sua intêncio diretamente para Anima Mundi. A magia de Ariana tornou-se verdadeiramente silenciosa, verdadeiramente sem esforço, uma extensão de seus próprios pensamentos. Meia-noite sua Pantera das Sombras prosperou. Os Flamels a reconheceram imediatamente. Ah, uma criatura do vazio, Nicholas refletiu, atraída por uma alma com profundidade semelhante. Na segurança mágica da cabana, Meia-Noite passava os dias em sua forma completa de pantera. Uma guardiã silenciosa de olhos violeta que parecia ouvir atentamente as lições ao lado de Ariana. A vida tranquila deles era ocasionalmente pontuada por visitas. Batilda Bagshot, idosa e enrugada, veio tomar chá, sua mente ainda um repositório afiado de história. Ela falou com Ariana sobre os Dumbledore que conhecera, sobre Kendra e Percival, e sobre a trágica e frágil primeira Ariana. Falou da juventude brilhante e atormentada de Alvo e de sua amizade fatídica com Gerardo Grindelwald. Não era fofoca, era uma aula de história transmitida por uma fonte primária. Em uma tarde ensolarada, Newt Scamander veio visitá-lo, com sua maleta repleta de animais maravilhosos. Ele já estava velho, seus movimentos lentos, mas seus olhos brilharam com um assombro juvenil ao ver Meia-Noite. Ele e Ariana dispensaram palavras, compartilhavam uma compreensão silenciosa e profunda das criaturas do mundo mágico. Ele falou de sua amizade com Credence, da trágica maldição de Nagini, preenchendo as lacunas da própria história de Ariana com uma empatia gentil e dolorosa. O verão passou como um sonho. O poder de Ariana não apenas cresceu, ele se aprofundou, amadureceu, se estabeleceu em um núcleo de confiança absoluta e silenciosa. Ela não era mais apenas uma criança talentosa. Ela estava se tornando uma verdadeira adepta. Quando chegou o final de agosto, Perenelle entregou-lhe um pequeno medalhão de prata. Uma chave de portal, minha querida. Ela a levará ao caldeirão furado, um dia antes do início das aulas. Alva achou que você gostaria de ter um tempo para suas compras. Ariana chegou ao beco diagonal sentindo-se outra pessoa. O mundo parecia mais barulhento, mais caótico, mais frágil. Ela caminhava com a mesma graça serena, mas agora havia um peso palpável em sua presença, uma quietude que não era apenas calma, mas poderosa. Ela foi até a Floreios e Borrões, sabendo que seria o lugar mais provável para encontrar a amiga. A livraria estava em um estado de pandemônio absoluto. Uma multidão se reunia em torno de um bruxo imponente azul pavão, com dentes de um branco deslumbrante, Gilderoy Lockhart. Ariana ignorou completamente o espetáculo, seus olhos vasculhando as estantes em busca de uma figura familiar de cabelos crespos. Ela a encontrou na seção teórica. Hermione. Hermione se virou, seu rosto se abrindo num sorriso de pura alegria e alívio. Ariana, você está aqui. Eu estava tão preocupada. Mandei corujas o verão todo, mas todas voltaram. Achei que algo tinha acontecido. Ela abraçou Ariana com força. Eu estava em um lugar onde as corujas não conseguiam me encontrar, disse Ariana, retribuindo o abraço gentilmente. Estou bem, mais do que bem. É bom ver você. Quando se separaram, o rosto de Hermione ficou sério. Que bom que vocês estão aqui. Foi um pesadelo. Acabamos de chegar. Deveríamos encontrar Harry com os Weasley aqui, mas ele não apareceu no ponto de Flu. O senhor e a senhora Weasley estão em pânico total. Estão procurando por toda parte. Harry está perdido. Capítulo 25. As palavras de Hermione, Harry está perdido, pairavam no ar caótico da Floreios e Borrões como uma nuvem de fumaça. Seu rosto era uma máscara de preocupação frenética, suas mãos torcendo a alça de sua nova mochila escolar. O alegre reencontro foi instantaneamente ofuscado pela crise iminente. Eles estiveram por toda parte, continuou ela com a voz elevada de ansiedade. O Sr. Weasley foi ao caldeirão furado. A Sra. Weasley está verificando todos os boticários. Fred e George estão, bem, provavelmente causando problemas em algum lugar, mas estão procurando. Ninguém consegue encontrá-lo. Enquanto o pânico de Hermione aumentava, a mente de Ariana já processava os dados com a eficiência rápida e fria de um cálculo mágico complexo. Fato, Harry estava viajando de Podflu pela primeira vez. Fato, os Weasleys, sendo uma família grande e às vezes caótica, provavelmente teriam uma partida apressada e barulhenta. Fato, a clareza na pronúncia é essencial para uma viagem de Flu bem-sucedida. Conclusão, a maior probabilidade não era que Harry tivesse desaparecido, mas que ele tivesse cometido um erro simples de novato. Calma, Hermione, disse Ariana, sua voz uma âncora firme na tempestade emocional da amiga. Ela colocou a mão no braço de Hermione para confortá-la. Entrar em pânico é um uso ineficiente de energia. Vamos analisar as variáveis.
Hermione olhou para ela, sua energia frenética momentaneamente contida pela compostura inabalável de Ariana. Harry estava viajando da casa dos Weasley, começou Ariana, marcando pontos nos dedos como se estivesse esboçando uma prova. Ele estava mirando no beco diagonal. Qual é o erro mais comum cometido por usuários inexperientes de Flu? Hermione franziu a testa, pensativa, enquanto sua mente analítica se concentrava no problema. Destinos murmurados ou mal pronunciados, respondeu ela, com a voz já um pouco mais firme. Exatamente, afirmou Ariana. Ele provavelmente estava nervoso, a lareira provavelmente estava barulhenta, e ele se atrapalhou com as palavras. Agora, qual é a alternativa foneticamente semelhante, mas perigosamente próxima, de beco diagonal? A compreensão transpareceu no rosto de Hermione, substituindo seu pânico por um novo e mais específico tipo de medo. Beco do tranco, ela sussurrou. A conclusão lógica é que Harry não está perdido, afirmou Ariana. Ele simplesmente chegou ao destino errado. Um destino significativamente menos agradável, mas ainda assim um local conhecido. A lógica pura e simples disso foi um balde de água fria na histeria de Hermione. Claro, fazia todo sentido. Temos que ir buscá-lo. Tentar atravessar a travessa do tranco como duas alunas do segundo ano desacompanhadas seria imprudente, retrucou Ariana suavemente. Os moradores não são conhecidos por sua hospitalidade. Precisamos de uma escolta. Alguém grande, intimidador e inquestionavelmente bom. Nesse exato momento, uma figura colossal bloqueou a luz da entrada da livraria. Rubio Hagrid, com seus olhos negros como besouros examinando a multidão, os avistou. Hermione. Ariana. Aí estão vocês. Viram o Harry? Ariana lançou a Hermione um olhar cúmplice. Problema, encontre a solução. Eles se aproximaram do gigante gentil, que estava claramente angustiado com o desaparecimento de Harry. Hagrid disse a Ariana com uma voz calma e autoritária que imediatamente capturou toda a sua atenção. Acreditamos saber onde Harry está. Ele cometeu um erro com o pó de Flu. Achamos que ele está na travessa do tranco. O rosto de Hagrid empalideceu sob a barba espessa. Beco do tranco? Caramba, isso não é lugar para o Harry. Tem todo tipo de bruxo das trevas e gente suspeita lá embaixo. Temos que pegá-lo. É exatamente o que pensamos, disse Ariana. Esperávamos que você estivesse disposto a nos acompanhar. Claro, claro. Hagrid rugiu, com seus instintos protetores a todo vapor. Ele parecia imensamente aliviado por ter um plano de ação. Vocês dois fiquem bem atrás de mim. Não falem com ninguém. E faça o que fizer, não toquem em nada. Com Hagrid como seu formidável escudo. Eles deixaram a relativa segurança do beco diagonal e seguiram em direção à entrada estreita e sombria para o lado mais sombrio da Londres mágica. A transição foi abrupta. A luz do sol pareceu se extinguir, o barulho alegre foi substituído por um silêncio furtivo e desconfiado, e o ar ficou frio e úmido, cheirando a poeira e decomposição. As lojas ali vendiam cabeças encolhidas, velas venenosas e gaiolas de aranhas do tamanho de xícaras de chá. Bruxas e bruxos com rostos cruéis e sombrios os observavam passar por portas escuras, seus olhares se demorando nas duas jovens antes de se desviarem da massa intimidadora de Hagrid. Enquanto caminhavam pelo beco sombrio e opressivo, Hermione se aproximou de Ariana, seu pânico anterior agora substituído por uma profunda curiosidade. Você disse que estava num lugar onde as corujas não conseguiam te encontrar, ela sussurrou, em voz baixa. Onde você estava? O que você fez o verão todo? Ariana, com os olhos examinando os arredores em busca de qualquer sinal de Harry, começou a falar, sua voz um contraponto calmo e tranquilo à atmosfera sinistra. O professor Dumbledore providenciou para que eu ficasse com alguns amigos dele. Em Devon. Amigos? Hermione pressionou. Nicholas e Perenelle Flamel. Hermione parou no meio do beco, de queixo caído. Hagrid teve que empurrá-la delicadamente para que ela continuasse andando. Você passou o verão com Nicolau Flamel? O alquimista? Mas ele tem mais de 600 anos. 666 para ser mais precisa, corrigiu Ariana gentilmente. E Perenelle tem 659 anos. Elas são professoras extraordinárias. Acreditam que a magia não é um conjunto de feitiços a serem memorizados, mas uma força fundamental a ser compreendida e guiada. Ela continuou descrevendo seu verão, com suas palavras pintando um quadro de um mundo muito distante de Hogwarts. Ela falou da alquimia não como uma busca por ouro, mas como uma arte filosófica de compreender a matéria e o espírito. Descreveu as lições de Perenelle sobre conjuração silenciosa e baseada na vontade, onde a intenção era o único encantamento necessário. Batilda Bagshore visitou, continuou Ariana, com a voz ainda um murmúrio baixo. Ela era amiga dos Flamels. Ela me deu seu exemplar pessoal e anotado de Hogwarts. Uma história. Contém notas e correções que ela nunca incluiu nas edições publicadas. Os olhos de Hermione se arregalaram de inveja acadêmica. Um exemplar da primeira edição do seu livro favorito, anotado pelo autor, era um tesouro inimaginável. Newt Scamander também veio, acrescentou Ariana. Ele queria observar à meia-noite. Disse que a manifestação particular dela como Pantera das Sombras era excepcionalmente rara. Ele me contou sobre meu bisavô, Credence, e sobre Nagini. Ela pronunciou os nomes com um distanciamento calmo, apresentando-os como fatos históricos e não como fardos pessoais. Hermione ouvia completamente fascinada. O verão de Ariana não tinha sido apenas férias, tinha sido uma tutela particular e intensiva com algumas das maiores mentes mágicas do último milênio. O poder que ela demonstrara ao final do primeiro ano não foram um acaso, foram uma base e ela passará o verão inteiro construindo sobre ela. A garota que caminhava ao seu lado agora não era a mesma que embarcara no expresso de Hogwarts em junho. Ela era muito mais informada, mais poderosa, e sua serena confiança agora estava enraizada em uma compreensão da magia que se aprofundava há séculos. A conversa foi interrompida quando passaram por uma loja de aparência particularmente sinistra,
repleta de artefatos amaldiçoados. Pela vitrine suja, viram uma cabeleira loira clara familiar. Draco Malfoy estava lá dentro com o pai. Mas um momento depois, outra figura emergiu da loja com um olhar manchado de fuligem, perplexo e completamente perdido. Harry. Hermione engasgou. Ele estava parado ali, tirando o pó de suas vestes e olhando ao redor com olhos arregalados e nervosos. Eu te disse Ariana baixinho. Ela não gritou o nome dele. Apenas esperou. Hagrid, porém, não foi tão sutil. Harry, aí está você. Nossa, estávamos morrendo de preocupação. Harry se virou, o rosto transbordando de alívio ao ver seus amigos e o guarda-caça gigante. Ele correu até lá e, enquanto começava a contar sua história aterrorizante do desembarque em Borgin e Burkes, Ariana simplesmente observou. Sua lógica havia se provado correta. O problema havia sido identificado, um plano formulado e uma solução executada com o mínimo de esforço e a máxima eficiência. Era um resultado perfeito. E enquanto estava ali, uma guardiã silenciosa no coração escuro da Travessa do Tranco, ela sabia que este ano seria diferente. Ela não estava mais apenas observando a história. Ela estava pronta para reescrevê-la. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. A voz estrondosa e a presença imponente de Hagrid atuaram como um escudo perfeito, tirando Harry da escuridão opressiva da Travessa do Tranco e conduzindo os três de volta ao caos brilhante e agitado do beco diagonal. Assim que emergiram, um coro de gritos de alívio os encontrou. A família Weasley, parecendo exausta e frenética, desceu sobre eles como um bando de pássaros ruivos preocupados. A senhora Weasley envolveu Harry em um abraço esmagador, cuidando da fuligem em suas roupas e repreendendo-o gentilmente pelo incidente da viagem. O senhor Weasley lhe deu um tapinha no ombro, com o rosto iluminado de alívio, enquanto Fred e George faziam continências zombeteiras. No alegre pandemônio do reencontro, Ariana e Hermione recuaram, permitindo que a família aproveitasse o momento. Certo então, disse a senhora Weasley, finalmente soltando Harry e assumindo o comando com vigor renovado. A floreios e borrões. Ainda precisamos pegar os livros de todos. A cena dentro da livraria, se tanto, se tornará mais frenética. A multidão era uma parede sólida e suada de bruxas e bruxos, todos clamando por uma visão da celebridade vaidosa na frente. Gilderoy Lockhart, vestido com vestes de um azul claro brilhante, miosotes que combinava perfeitamente com seus olhos, exibia seu sorriso deslumbrante para um fotógrafo do Profeta Diário. Enquanto os Weasleys, Harry, Hermione e Ariana tentavam passar pela multidão, os olhos de Lockhart, constantemente procurando por oportunidades, pousaram em Harry. Não pode ser. Ele rugiu, sua voz magicamente amplificada para se sobrepor ao barulho. Harry Potter. A multidão se abriu como o mar vermelho. Num instante, Lockhart se lançou à frente, agarrou Harry pelo braço e o arrastou para a frente da loja. A câmera do fotógrafo começou a disparar com ferocidade renovada, capturando a imagem do famoso menino que sobreviveu ao lado do famoso matador de monstros. Harry, com o rosto vermelho e completamente mortificado, estava encurralado. Lockhart passou um braço pesado sobre seus ombros, anunciando à multidão encantada que não apenas doaria a coleção completa de seus livros para Harry, mas também assumiria o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Depois do que pareceu uma eternidade, um Harry perturbado conseguiu escapar, despejando sua abraçada de livros de capas berrantes de Lockhart no caldeirão de Gina Weasley. Ele tentou se esconder na multidão, mas o olhar de Lockhart, buscando outra oportunidade para tirar uma foto, pousou em Ariana. Ele a viu ali, uma visão de beleza serena e etérea em meio à multidão caótica. Sua calma contrastava fortemente com o fervor ao redor, e sua aparência marcante a tornava um tema perfeito. E esta adorável jovem. Lockhart explodiu, começando a se mover em direção a ela, sua mão, estendido com um brilho predatório nos olhos. Uma foto com a mais nova celebridade de Hogwarts e outro aluno jovem e brilhante seria. Ele não terminou a frase. Uma sombra caiu sobre ele. Hagrid, que observava as palhaçadas de Lockhart com uma desaprovação profunda e retumbante, cruzou seu caminho. A mão enorme do guarda-caça, do tamanho de uma tampa de lata de lixo, fechou-se delicadamente, mas com firmeza inabalável em volta do pulso de Lockhart, impedindo-o de alcançá-lo. Eu não acho, disse Hagrid, sua voz um rosnado baixo e perigoso que cortou a amplificação mágica de Lockhart, que a senhorita Dumbledore esteja interessada em ter sua foto tirada. O sorriso de Lockhart vacilou. Ele tentou soltar o pulso, mas era como tentar mover um carvalho enraizado. Ele olhou para o rosto pétreo e desaprovador de Hagrid e sua bravata evaporou. Com uma risada nervosa e estridente, ele gaguejou. Claro, claro, um tímido, perfeitamente compreensível. Ele recuou para o pódio, esfregando o pulso e evitando deliberadamente olhar na direção deles novamente. Ariana observou a conversa com uma pontada de decepção interna. Sua mente já vinha traçando os caminhos de um feitiço sutil, mas intensamente desconfortável, algo que faria os dentes perfeitos de Lockhart parecerem temporariamente cobertos de pelos. A intervenção de Hagrid, embora bem intencionada, a privara dessa satisfação. Mesmo assim, ela sentiu levemente e agradecida para Hagrid. Com o espetáculo finalmente encerrado, eles começaram a árdua tarefa de reunir seus livros escolares. Foi durante esse processo, enquanto esperavam na fila para pagar, que ocorreu o confronto final e mais significativo do dia. Bem, Arthur Weasley. A voz era fria, arrastada e aristocrática.
Lúcio Malfoy, com o rosto pálido e pontudo como uma máscara de desprezo, estava diante deles, com seu filho Draco sorrindo ao seu lado. Ele observava a pilha de livros usados dos Weasley com desdém. Ainda lutando pelo que vejo, zombou Lúcio, seus olhos cinzentos e frios percorrendo as vestes esfarrapadas e os suprimentos desgastados. Suponho que seja o melhor que se pode fazer com o salário de um funcionário público. Diga-me, qual o sentido de ser uma vergonha para o nome de mago se nem sequer lhe pagam bem por isso? O Sr. Weasley ficou vermelho. Temos uma ideia muito diferente do que desonra o nome do bruxo Malfoy. Os dois homens trocaram palavras acaloradas. A animosidade mútua era uma força palpável. Draco aproveitou a oportunidade para provocar Harry e Rony, com o olhar cheio da habitual malícia mesquinha. Ariana e Hermione simplesmente ficaram para trás, observando a cena com um desdém compartilhado e cansado pela postura infantil de tudo. Ariana nem se deu ao trabalho de notar a presença de Draco. Para ela, ele era uma variável irrelevante, um inseto zumbindo indigno de sua atenção. O olhar de Lucius então se desviou dos Weasleys e pousou nas duas garotas. Ele olhou para Hermione com um sorriso de escárnio, identificando claramente sua ascendência trouxa. Então seus olhos pousaram em Ariana. Ele fez uma pausa. Ele ouvirá as histórias de Draco, é claro. A estranha garota Dumbledore que era tão poderosa quanto bonita, aquela que neutralizara o Troll e dominara suas turmas do primeiro ano. Ele viu a compostura serena, a inteligência perturbadora em seus olhos cor de pervinca. Ela era uma Dumbledore, uma ramificação ou não, e isso a tornava uma jogadora no grande jogo, uma peça no tabuleiro que ele ainda não havia contabilizado. Uma ideia, astuta e insidiosa, formou-se em sua mente. Seu plano original era simples. Ele colocaria o velho e sombrio diário escolar de Tom Riddle no caldeirão da caçula dos Weasley, uma família pobre puro sangue com laços estreitos com Dumbledore. Seria a maneira perfeita de desonrar Arthur Weasley, instaurar o caos em Hogwarts e se livrar de um perigoso artefato sombrio, tudo de uma vez. Mas agora, uma nova oportunidade se apresentava. Entregar o diário à garota Weasley era um instrumento contundente. Entregá-lo a essa garota era um ato de malícia requintada e calculada. Ela era a chará de Dumbledore, claramente uma protegida do velho tolo. Que ela fosse a única a abrir a câmara secreta a libertar o monstro, a ser possuída pela memória do Lorde das Trevas. As consequências políticas e emocionais seriam devastadoras. Destruiria a reputação de Dumbledore e destruiria seu precioso pupilo de dentro para fora. Era um plano muito mais elegante, muito mais cruel e muito mais danoso. O sorriso irônico de Lucius se transformou em um sorriso tênue e reptiliano. Enquanto o Sr. Weasley se distraía com a esposa, Lucius enfiou a mão nas vestes, fechando-se em torno do pequeno diário preto. Deu um passo à frente, com movimentos suaves e experientes. Parou em frente a Ariana. E você deve ser o assunto da escola, disse ele, com a voz um murmúrio sedoso e perigoso. Outro Dumbledore em Hogwarts. Que pitoresco. Ele olhou para a pilha de livros novos e aparentemente caros nos braços dela. Parece que nem todos os alunos precisam se contentar com livros de segunda mão. Sua mão se moveu com a velocidade de um raio. Ele enfiou a mão no caldeirão de Arayan, onde ela estava, e tirou um exemplar de um guia para iniciantes em transfiguração, algo que Ariana poderia ter evitado simplesmente petrificando de perto, mas se mostrou curiosa com suas ações. Com o mesmo movimento que fez ao tirar o livro, Lucius colocou o pequeno diário preto na pilha de livros de Ariana. Foi um movimento tão habilidoso que só alguém atento teria notado. E Ariana observava cada movimento seu, sua mente analisando sua linguagem corporal, seu olhar inconstante, a sutil tensão de seus músculos. Um livro que alguém como os Weasleys jamais teria condições de comprar, disse ele com condescendência, guardando o livro de volta no caldeirão de Ariana. Mas não tenho certeza se você conseguiria comprar um, caso o benevolente diretor caísse em desgraça. Ele então lançou um último olhar de desprezo para os Weasleys e se virou, saindo da loja com Draco em seu encalço. Hermione estava prestes a protestar contra a grosseria do homem, mas Ariana colocou uma mão calmante em seu braço. Ela olhou para a pilha de livros. Ali, aninhado entre tradução rúnica avançada e o livro padrão de feitiços, grau 2, estava um pequeno diário simples, de capa preta. Era frio ao toque, e um sussurro fraco, quase imperceptível, de magia sombria e faminta emanava dele. A Horcrux de Tom Riddle. Um sorriso lento, secreto e absolutamente predatório surgiu no canto dos lábios de Ariana. Apareceu e desapareceu num instante, substituído por sua máscara serena de sempre. Lúcio Malfoy, em sua arrogância, pensou ter plantado uma semente de caos no coração da fortaleza de Dumbledore. Não fazia ideia do que realmente fizera. Não entregará uma arma a uma vítima. Entregará uma granada detonada a um mestre em ordenanças mágicas que já sabia exatamente como desarmá-la. Ela apertou a pilha de livros contra o peito, guardando o diário com segurança. Vamos, disse ela a Hermione. Conseguimos tudo o que precisamos. Este ano, pensou ela, seria realmente muito interessante. Lúcio Malfoy acabará de cometer um erro terrível, terrível, e ela aproveitaria cada momento do arrependimento dele. Capítulo 27. A manhã de 1º de setembro amanheceu fresca e clara. Ariana, tendo passado uma noite tranquila em uma pousada magicamente discreta perto do caldeirão furado, chegou à estação King's Cross bem antes do previsto. Havia uma tranquilidade na estação nas primeiras horas, uma sensação de potencial acumulado antes do início da grande correria. Seu baú, contendo seus livros novos, seus suprimentos perfeitamente organizados e um diário muito perigoso, deslizava silenciosamente ao seu lado. Meia-noite era uma sombra silenciosa e viva em seu carrinho, observando o mundo com seus inquietantes olhos violeta. Ela encontrou Hermione esperando perto da entrada das plataformas 9 e 10, parecendo ansiosa.
silenciosa, mas animada. As duas garotas se cumprimentaram com a familiaridade natural de velhas amigas, com um vínculo forjado no fogo do primeiro ano e solidificado ao longo de um verão de correspondências perdidas. Você viu os outros? Hermione perguntou, observando a multidão crescente. Ainda não, respondeu Ariana. Mas os Weasley são uma família grande. Uma partida rápida e ordeira é estatisticamente improvável. Eles esperaram. O grande relógio na parede da estação marcava 10h30, depois 10h45. A plataforma agora era uma multidão de pessoas correndo para seus destinos mundanos. A hora da partida do expresso de Hogwarts se aproximava perigosamente. Ainda não havia sinal de Harry ou dos Weasleys. Hermione começou a se inquietar, a ansiedade aumentando. Onde eles podem estar? Vão perder o trem. Ariana, no entanto, estava fazendo um conjunto diferente de cálculos. Sua mente, agora repleta de um rico conhecimento do verão com os Flamel, peneirava possibilidades. Os Weasleys estavam atrasados, sim, mas foi a completa ausência de Harry que acionou seus sistemas internos de alerta. Ela se lembrou das histórias, da narrativa que conhecia tão bem. Um elfo doméstico. Dobby, um elfo determinado a salvar Harry Potter impedindo-o de retornar a Hogwarts. O ponto de interferência mais provável era ali no portal. Suspeito que possa haver um impedimento mágico, disse Ariana calmamente. É possível que a barreira esteja sendo adulterada. Mexido? Hermione engasgou. Mas quem faria isso? Alguém com um senso de proteção equivocado, respondeu Ariana enigmaticamente. Ela olhou para o sólido pilar de tijolos entre as plataformas 9 e 10. Um confronto direto com a magia poderosa e desesperada de um elfo doméstico seria confuso e imprevisível. Uma abordagem proativa e indireta seria muito mais lógica. Seus olhos percorreram a plataforma movimentada. A maioria dos bruxos e bruxas já havia passado para a plataforma 9 e 3/4. No entanto, discretamente posicionado perto de um pilar, estava um homem com vestes simples e um pouco surradas, com os olhos em constante movimento, alerta e vigilante. Ele tinha o ar inconfundível de um bruxo do ministério fora de serviço, provavelmente designado para controle de multidões e observação. Um auror. Espere aqui, Hermione. Ariana instruiu. Ela caminhou até o auror, com uma expressão de preocupação educada e juvenil. O homem endireitou-se quando ela se aproximou, seu olhar suavizando-se um pouco ao ver uma estudante jovem e bem educada. Com licença, senhor, começou Ariana com a voz perfeitamente afinada para soar respeitosa e um pouco preocupada. Posso ajudá-la, senhorita? Ele perguntou. Meu nome é Ariana Dumbledore, disse ela, usando o nome deliberadamente para dar às suas palavras um peso imediato. Meus amigos e eu estamos a caminho do expresso de Hogwarts, mas notamos algo estranho. Ela gesticulou em direção à barreira mágica. O portal parece estar piscando. Alguns dos alunos mais velhos que passaram logo à nossa frente mencionaram que ele parecia instável. Estamos um pouco preocupados que alguns dos alunos mais novos, que podem estar chegando atrasados, possam ter dificuldade para passar. Ele pode se fechar completamente. Ela o encarou com olhos azuis pervim regalados e sinceros. O professor Dumbledore sempre diz que a segurança dos alunos é a maior prioridade. Eu estava pensando. Seria muito trabalhoso você ficar deste lado da barreira? Só pelos próximos minutos, até às 11 horas darem. Assim, se algum aluno ficar preso, haverá um representante oficial do ministério aqui para ajudá-lo. Isso nos faria sentir muito mais seguros. Seu pedido foi uma obra-prima de manipulação sutil. Ela invocou o nome de Dumbledore, expressou sua preocupação com a segurança dos alunos mais jovens e apresentou sua sugestão como uma precaução simples e responsável. Ela não estava denunciando um crime ou fazendo uma cena. Estava sendo uma aluna exemplar. O auror estava completamente convencido. Tremendo, você disse? Instável? Não posso permitir isso. A senhorita tem toda a razão. Uma jovem bruxa muito responsável. Não se preocupe, ficarei de guarda aqui até o trem partir. Se alguém tiver algum problema, eu resolvo imediatamente. Muito obrigada, senhor, disse Ariana com um sorriso agradecido. Que alívio. Ela se voltou para Hermione. O problema está sendo resolvido, disse ela simplesmente. O que você fez? Hermione perguntou, impressionada. Eu deleguei, respondeu Ariana. Agora vamos. Não queremos nos atrasar. Sem olhar para trás, as duas garotas empurraram seus carrinhos para a frente. Caminharam em ritmo firme e confiante em direção à parede de tijolos e passaram sem incidentes. A plataforma 9 e 3/4 estava movimentada, a magnífica locomotiva escarlate sibilando a vapor, pronta para a viagem. Eles encontraram um compartimento vazio, carregaram seus baús e se acomodaram. Meia-noite saiu de seu carrinho, esticou seu corpo preto e elegante e se aninhou no assento ao lado de Ariana, a imagem da satisfação. Mas e quanto a Harry e Rony? Perguntou Hermione, ainda olhando ansiosamente pela janela. Se a barreira foi mesmo mexida, o auror com quem falei vai perceber e anular o encantamento, explicou Ariana pacientemente. Ele então garantirá que eles passem. Se por algum outro motivo não conseguirem, o auror os deixará em Hogsmeade, ou pelo menos contatará um professor sobre a barreira. Em qualquer dos cenários, eles chegarão a Hogwarts. Entrar em pânico não alterará o resultado, então é um gasto desnecessário de nossa própria energia. O apito do trem soou seu último e estridente aviso. O trem deu um solavanco e começou a se mover, saindo lentamente da estação. Hermione parecia desanimada, decepcionada por seus amigos terem perdido a viagem. Ariana, no entanto, sentiu uma silenciosa sensação de satisfação. Ela havia previsto um problema. Ela havia analisado as variáveis.
e havia criado um sistema para resolvê-lo com o mínimo de confusão e sem seu envolvimento direto. Ela não havia impedido a interferência de Dobby, mas havia mitigado suas consequências, garantindo que o Auror de plantão fosse o único a lidar com a anomalia mágica de um portal selado, em vez de deixar dois garotos em pânico recorrerem a um roubo de carro. Ela havia alterado a narrativa não à força, mas com um pedido simples, lógico e bem formulado. Recostou-se no assento macio, abriu um livro sobre teoria avançada da transfiguração e se preparou para uma jornada tranquila e produtiva para o norte. Os meninos chegariam quando chegassem. Seu próprio ano letivo já havia começado. Capítulo 28. A viagem para o norte no expresso de Hogwarts foi, pela primeira vez, tranquila e cheia de estudos. Sem a energia impetuosa de Rony ou a ansiedade constante e discreta que frequentemente cercava Harry, o compartimento tornou-se uma biblioteca móvel. Ariana e Hermione passaram as horas em um silêncio confortável e concentrado, absortas em seus respectivos textos. Ariana mergulhou fundo nos princípios alquímicos que Nicolau Flamel lhe apresentará, enquanto Hermione, inspirada, devorava de novo artifício, com a testa franzida em intensa concentração. A atmosfera pacífica contrastava fortemente com o caos que eles sabiam que provavelmente se desenrolaria em Londres. Mas Ariana, tendo colocado suas peças no tabuleiro, não sentiu necessidade de se preocupar. Ela havia criado uma proteção lógica. Agora, ela simplesmente precisava esperar o sistema funcionar. Chegaram à estação de Hogsmeade ao cair da noite, com a visão familiar das janelas brilhantes do castelo como um farol acolhedor. Juntaram-se à multidão de alunos que retornavam, dirigindo-se às carruagens sem cavalos que os levariam até os portões do castelo. Os calouros, um amontoado de rostos nervosos e animados, estavam sendo reunidos por Hagrid, sua jornada através do lago prestes a começar. O salão principal estava magnífico como sempre, iluminado pela luz de milhares de velas flutuantes. Ariana e Hermione sentaram-se à mesa da Grifinória, o zumbido familiar do reencontro preenchendo o ar. Ao se acomodar, o olhar de Ariana percorreu a multidão de calouros que esperavam nervosamente na frente. Seus olhos encontraram duas figuras que ela reconheceu da história. Uma era uma garotinha de cabelos ruivos flamejantes e um rosto cheio de excitação e admiração, Gina Weasley. A outra era uma garota de cabelos loiro escuros e desgrenhados e um olhar sonhador e distante em seus olhos protuberantes, que parecia observar o teto encantado como se ele guardasse segredos muito mais interessantes do que a cerimônia abaixo. Luna Lovegood. Uma nova geração de jogadores estava entrando no jogo. O chapéu seletor cantou sua canção, um novo verso alertando para a unidade diante de tempos incertos, e a seleção começou. Gina Weasley, sem surpresa para ninguém, foi selecionada para a Grifinória e correu para a mesa para ser envolvida em abraços pelos irmãos. Luna Lovegood, depois que o chapéu pareceu ter uma conversa tranquila e contemplativa com ela, foi colocada na Corvinal, onde se sentou e imediatamente começou a ler o pasquim de cabeça para baixo. Assim que o último aluno foi selecionado e o professor Dumbledore se levantou para falar, as grandes portas de carvalho do salão se abriram. A professora McGonagall entrou com uma expressão estrondosa, uma mistura de fúria e imenso alívio. E ao lado dela, com um ar envergonhado, manchado de fuligem e completamente miserável, estavam Harry e Rony. Uma onda de sussurros e suspiros percorreu o salão. Os dois alunos mais famosos do segundo ano haviam perdido o trem e acabado de ser levados para o banquete como prisioneiros. McGonagall os conduziu até a mesa da Grifinória, com os lábios comprimidos numa linha tão fina que era quase invisível. Sentem-se, ordenou ela com a voz um chiado baixo. Teremos uma longa conversa depois do banquete. Então ela se aproximou da mesa dos professores, com as costas eretas como uma vara verde. Harry e Rony se jogaram nos assentos em frente a Ariana e Hermione. O que aconteceu? Hermione sussurrou com os olhos arregalados. A barreira não nos deixou passar, resmungou Rony, espetando uma batata com o garfo. Simplesmente selou tudo. Estávamos prestes a estávamos pensando em um jeito de chegar aqui quando um Auror apareceu. Disse que um aluno havia relatado que a barreira estava instável. Ele olhou para Ariana. Ele simplesmente tocou a parede com a varinha, disse um feitiço esquisito, e ela brilhou e nos deixou passar. Ele nos trouxe para Hogsmeade numa vassoura do ministério. Foi uma sorte ele estar lá, acrescentou Harry, parecendo profundamente grato e envergonhado. Ele disse que se tivéssemos chegado 1 minuto depois, não o teríamos visto. Ele abriu uma investigação completa sobre o mau funcionamento da barreira. Ariana simplesmente tomou um gole sereno de seu suco de abóbora. Seu plano funcionara perfeitamente. Nada de Ford Anglia voador, nada de salgueiro lutador, nada de varinhas quebradas. Apenas um relatório discreto, uma intervenção oportuna e uma resolução lógica. Dumbledore, que observara toda a cena com um brilho de cumplicidade nos olhos, levantou-se mais uma vez após o término do banquete. Alguns avisos de início de semestre, começou ele, antes de lançar os avisos habituais sobre a floresta proibida e a lista de itens proibidos. Ao terminar, fez uma pausa, seu olhar percorrendo a mesa da Grifinória. Antes de nos recolhermos para a noite, disse ele com uma nota de aprovação evidente na voz, acredito que alguns pontos são importantes, não para atos de ousadia, mas para previsão e responsabilidade. O salão ficou em silêncio. Era muito incomum conceder pontos logo na primeira noite. Esta tarde, continuou Dumbledore, uma potencial falha de segurança mágica na estação King's Cross ameaçou deixar vários alunos presos. Felizmente, graças à rapidez de raciocínio e às medidas proativas de 2 dos nossos alunos, um funcionário do ministério foi alertado a tempo de retificar a situação.
garantindo a passagem segura de todos. Ele sorriu para a mesa da Grifinória, por demonstrarem o nível de civismo e resolução lógica de problemas que todos os alunos deveriam aspirar. Dou 10 pontos cada à senhorita Hermione Granger e à senhorita Ariana Dumbledore. Uma salva de palmas educada irrompeu pelo salão. Os alunos da Grifinória aplaudiram, felizes por já estarem no placar. Hermione corou em um tom vibrante de rosa, emocionada e perturbada com os elogios do público. Rony e Harry apenas o encararam, com uma compreensão crescente em seus rostos. Não fora sorte. Fora um plano. Ariana não apenas previra o problema, ela o resolvera antes mesmo que ele ocorresse completamente, e o fizera de uma forma que lhes rendera pontos da casa em vez de perdê-los. Harry olhou para Ariana. Ela passava manteiga calmamente em um pedaço de pão com uma expressão absolutamente plácida, como se receber pontos de Dumbledore por superar a magia de um elfo doméstico rebelde fosse a coisa mais mundana do mundo. Ele estava começando a entender que, embora pudesse ser o único destinado a confrontos grandiosos e dramáticos, Ariana estava jogando um jogo completamente diferente. Era ela quem via o tabuleiro inteiro, movendo as peças com um brilho silencioso e sutil que garantia que o drama nunca tivesse a chance de se desenrolar. Quando os alunos começaram a sair do salão principal, McGonagall se aproximou de Harry e Rony. Minha sala. Agora. Os garotos caminharam pesadamente para enfrentar o julgamento, enquanto Ariana e Hermione seguiram para a sala comunal da Grifinória. Isso foi brilhante, Ariana, disse Hermione, com a voz cheia de admiração. Você sabia que ia acontecer. Avaliei as probabilidades e tomei uma precaução lógica, corrigiu Ariana gentilmente. É sempre melhor construir uma ponte do que ser forçada a nadar em um rio caudaloso. Ela se acomodou em sua poltrona favorita perto da lareira, com o diário de aparência inofensiva de Tom Riddle guardado em segurança em seu baú no andar de cima. O ano havia começado. Os jogadores estavam em seus lugares. E ela, já tendo evitado o primeiro desastre, estava pronta para o próximo passo. Tinha uma câmara para investigar, um basilisco para considerar e uma certa lembrança em um diário que ela ansiava muito por lidar. Capítulo 29. A expectativa pela primeira aula de defesa contra as artes das trevas com Gilderoy Lockhart estava, para a maioria das mulheres de Hogwarts, a mil. As meninas conversavam animadamente nos corredores, comparando seus capítulos favoritos dos livros dele e debatendo se seus olhos eram mais azul-violeta ou azul-centáurea. Hermione, para espanto silencioso de Ariana, não era imune. Ele não é simplesmente incrível, suspirou ela enquanto se dirigiam para a sala de aula, apertando a coleção completa de obras de Lockhart contra o peito. Ter lutado contra todas aquelas criaturas, uma banshee, um lobisomem o gol com a gripe. Ele deve ser um mago incrivelmente poderoso. A prosa dele sugere um talento maior para o embelezamento narrativo do que para a reportagem factual, comentou Ariana secamente, tendo folheado um dos livros por curiosidade acadêmica. Ela o considerou uma obra-prima de autoengrandecimento, crivada de inconsistências mágicas e afirmações vagas e improváveis. A sala de aula em si havia se transformado. O cheiro habitual de poeira e feitiços antigos havia desaparecido, substituído por um perfume floral enjoativo. As paredes estavam cobertas por grandes tapeçarias representando cenas dos livros de Lockhart, e um enorme retrato em tamanho real do próprio Lockhart, pescando e exibindo seu sorriso deslumbrante, estava pendurado atrás da mesa do professor. Quando Lockhart fez sua entrada triunfal, uma onda de suspiros de alegria percorreu a sala. Ele vestia uma túnica turquesa ainda mais vibrante do que a que usará no beco diagonal. Ele sorria para a turma, com os dentes brilhando de forma anormal. Anunciou ele gesticulando para si mesmo. Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, terceira classe. Membro honorário da Liga de Defesa das Forças Sombrias e 5 vezes vencedor do prêmio Sorriso mais encantador do Semanário das Bruxas, mas não falo sobre isso. Não me livrei da Banshee de Bandon sorrindo para ela. Ele esperou a risada, que veio obedientemente da maior parte da turma. Ariana simplesmente observou com uma expressão de neutralidade educada e clínica. Ela estava observando um espécime, um caso curioso de confiança projetada, totalmente desvinculada da substância real. A aula começou com um quiz. Um quiz não sobre feitiços defensivos ou criaturas das trevas, mas sobre o próprio Gilderoy Lockhart. Qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart? Qual é a ambição secreta de Gilderoy Lockhart? Hermione começou a trabalhar com fervor, rabiscando respostas que ela claramente havia memorizado. Ariana olhou para o pergaminho por um momento, depois calmamente escreveu seu nome no topo e deixou o restante das 54 perguntas em branco. Era um exercício inútil, um desperdício de tinta e tempo. Lockhart recolheu os papéis, rindo baixinho enquanto os examinava. Tuti, quase nenhum de vocês se lembrava da minha cor favorita, lilás. Mas a senhorita Hermione Granger sabia que minha ambição secreta é livrar o mundo do mal e comercializar minha própria linha de poções para cabelos. Boa menina. Ele sorriu para uma Hermione corada. Então seus olhos pousaram na folha em branco de Ariana. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, um lampejo de irritação cruzando suas feições antes de ser coberto por mais charme. E a senhorita Dumbledore, claramente modesta demais para exibir seus conhecimentos. Admirável. Ele então iniciou um discurso dramático e em grande parte sem sentido sobre suas supostas aventuras. A turma inteira, exceto por alguns garotos céticos e uma Ariana completamente desligada, estava atenta a cada palavra sua. Agora, fiquem avisados, disse Lockhart, gesticulando dramaticamente para uma grande gaiola coberta em sua mesa. É meu trabalho armá-los contra as criaturas mais horríveis conhecidas pela humanidade bruxa. Vocês podem se ver enfrentando seus piores medos nesta sala. Saibam apenas que nenhum mal poderá lhes acontecer enquanto eu estiver aqui. Com um floreio, ele arrancou a tampa da gaiola. Revelou um enxame de pequenas criaturas azul elétricas, tagarelando e vibrando com energia maníaca. Diabretes da Cornualha.
Fadas da Cornualha recém-capturadas. Lockhart anunciou grandiosamente. Seamus Finnegan riu alto. O que há de tão perigoso neles? Não tenha tanta certeza, Sr. Finnegan. Lockhart balançou o dedo. Eles podem ser uns pestinhas diabolicamente traiçoeiros. E com um gesto incrivelmente imprudente, destrancou a porta da gaiola. O resultado foi um pandemônio instantâneo. Os duendes saíram da gaiola como um enxame de pequenos foguetes azuis, gritando e cacarejando. 2 deles agarraram Neville pelas orelhas e o ergueram no ar, pendurando-o em um lustre. Outros começaram a destruir a sala de aula, jogando tinteiros, rasgando livros e puxando cabelos. Os alunos gritaram e se abaixaram para debaixo das carteiras. Lockhart, parecendo em pânico, tentou intervir. Pesquipiqui pesternomi, gritou, agitando a varinha freneticamente. O feitiço não fez absolutamente nada. Uma fada particularmente grande arrancou a varinha de sua mão e a jogou pela janela. Lockhart deu um grito de terror e mergulhou sob sua própria mesa, deixando a turma se virar sozinha. Si mesmos. O caos girava em torno da mesa de Ariana, mas nunca a tocou. No momento em que a porta da gaiola se abriu, ela agiu. Não com um grande feitiço ou um grito, mas com um simples e decisivo estalar de dedos. Uma cúpula de energia cintilante e perfeitamente transparente formou-se instantaneamente ao seu redor, abrangendo sua mesa, sua cadeira e um raio de 1 metro de espaço pessoal. Era um escudo silencioso, impecável e totalmente impenetrável. Peixes se chocavam contra a barreira invisível com pequenos pings frustrados, ricocheteando inofensivamente. Gritavam para ela, fazendo caretas e mostrando a língua, mas não conseguiam passar. Dentro de seu domo de perfeita tranquilidade, Ariana simplesmente se sentou, observando o caos se desenrolar com a curiosidade imparcial de alguém observando um experimento científico mal conduzido. Ela nem se deu ao trabalho de sacar a varinha. Aquilo não era uma ameaça, era uma farsa. Finalmente, quando o sinal tocou, sinalizando o fim da aula, o pandemônio começou a diminuir. Lockhart, saindo de debaixo da carteira, gritou: certo. Vou pedir para vocês 3 colocarem o resto de volta na gaiola. Ele apontou para Harry, Rony e Hermione antes de sair da sala de aula. Você acredita nele? Rony se irritou, tentando espantar uma duende com um livro didático. Harry tentava persuadir Neville a descer do lustre. Hermione, porém, com sua adoração inicial por heroína destruída pela realidade patética do homem, assumiu o comando. Imobulus, ela ordenou com a voz áspera e clara. Uma onda de energia congelante percorreu a sala. Os peixes restantes congelaram no ar, com suas expressões maníacas fixadas em seus pequenos rostos azuis. Com a sala finalmente silenciosa, Ariana baixou o escudo. A cúpula de energia se dissolveu novamente no nada com outro estalar silencioso de seus dedos. Ela se levantou, recolheu seus livros imaculados e os guardou cuidadosamente na bolsa. Hermione a encarou com uma expressão de profundo espanto no rosto. Como você fez isso? Aquele escudo não era um protego comum. Era uma proteção cinética e espacial simples, semelhante ao meu escudo mágico do ano passado, agora aprimorado graças ao treinamento de verão. Respondeu Ariana calmamente, como se estivesse falando sobre o clima. Uma bolha de impulso redirecionado. É mais eficiente do que ficar atacando pequenos incômodos constantemente. Ela pendurou a bolsa no ombro e caminhou em direção à porta, com movimentos graciosos e sem pressa. Parou na soleira, olhando para a sala de aula destruída, para os duendes congelados e para seus amigos que agora tentavam empurrar as pequenas criaturas de volta para a gaiola. Uma decisão firme e silenciosa se instalou em sua mente. Aquilo não era educação. Era um circo perigoso e uma perda de tempo. Sua presença ali era ilógica. Ariana, aonde você está indo? Perguntou Harry, finalmente ajudando Neville a descer. Para a biblioteca, ela respondeu. Para aprender algo útil. Ela saiu da sala de aula sem olhar para trás. Mentalmente redigiu uma carta para a professora McGonagall, informando-a de que se retiraria respeitosamente de todas as aulas práticas de defesa contra as artes das trevas até que um instrutor competente fosse nomeado. Ela continuaria com o curso teórico de forma independente. Ela havia enfrentado um servo de Lord Voldemort. Não perderia tempo com duendes da Cornualha e um impostor charmoso. Sua primeira aula de defesa do ano também seria a última. Capítulo 30. A saída de Ariana das aulas práticas de defesa contra as artes das trevas provocou um choque silencioso, mas imediato, entre os funcionários de Hogwarts. Foi um ato sem precedentes. Os alunos simplesmente não se recusaram a frequentar uma aula básica. Foi insubordinação da mais alta ordem. Qualquer outro aluno teria enfrentado 1 mês de detenções e uma carta severa para casa. Mas Ariana não era um aluno como qualquer outro. Uma convocação chegou antes do jantar. Um bilhete formal e conciso entregue por um monitor da Grifinória do 5º ano solicitava sua presença na sala da professora McGonagall o mais rápido possível. Quando Ariana chegou, encontrou a diretora da casa não em sua sala de aula, mas em seu escritório particular adjacente. A sala era mais aconchegante e mais pessoal, repleta de estantes repletas de tomos de aparência séria sobre transfiguração avançada. O fogo crepitava na lareira, e uma partida de xadrez bruxo pela metade repousava sobre uma pequena mesa. Professora. McGonagall estava sentada à sua mesa com uma expressão formidável de dever severo e profunda curiosidade cansada. Ela gesticulou para a cadeira à sua frente. Senhorita Dumbledore, começou ela com a voz desprovida da habitual rispidez de sala de aula, substituída por um tom de seriedade grave. Recebi sua carta. É, para dizer o mínimo, uma correspondência extraordinária. Ela juntou os dedos, os olhos penetrantes fixos em Ariana. Para deixar claro, a senhora está se recusando a frequentar uma aula obrigatória? Recuso-me a frequentar uma aula que não oferece o serviço que pretende oferecer, corrigiu Ariana, gentil, mas com firmeza. Há uma diferença significativa. Os lábios de McGonagall se estreitaram. O professor Lockhart é um instrutor nomeado pelo Ministério para a Disciplina de Defesa contra as Artes das Trevas.
Seus métodos podem ser pouco ortodoxos, mas a presença não é opcional. Ariana encarou sem um pingo de intimidação. Sua compostura era absoluta, sua lógica, uma fortaleza. Professor, a escola foi gentil o suficiente para fornecer um fundo para cobrir minhas mensalidades e despesas. Por isso, sou profundamente grata. Ela fez uma pausa, permitindo que o reconhecimento de sua dívida se acomodasse no ar. No entanto, esse financiamento, seja de um fundo privado ou do meu próprio cofre, é o pagamento de um serviço. Esse serviço é a educação. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, seu tom permanecendo respeitoso, mas assumindo a clareza afiada de um duende de gringotes discutindo um contrato. Na sua aula, professor, aprendo a intrincada arte da transfiguração. Na do professor Flitwick, aprendo as sutilezas do trabalho com feitiços. Na do professor Snape, apesar de seu comportamento abrasivo, aprendo a ciência exata de poções. Até o professor Quirrell, disse ela, sem demonstrar emoção ao ouvir o nome, nos ensinou sobre a aplicação prática de maldições e contra-maldições, embora de uma perspectiva única. Em cada uma dessas aulas, conhecimento é transmitido. Um serviço é prestado em troca do tempo e do dinheiro investidos. Ela se recostou, seu ponto de vista expresso com precisão cirúrgica. Na sala de aula do professor Lockhart, não estou aprendendo nada. Não estou sendo armada contra as artes das trevas. Estou sendo submetida a anedotas narcisistas e incompetência perigosa. A libertação dos duendes da Cornualha não foi uma lição, foi um abandono do dever que colocou em risco todos os alunos naquela sala. Continuar frequentando seria um desperdício do meu tempo e um desperdício do dinheiro da escola, independentemente da fonte desse dinheiro. É uma alocação de recursos ilógica e ineficiente. Não participarei disso. McGonagall ficou em silêncio por um longo tempo. Ela encarou a menina de 12 anos sentada à sua frente, uma menina que discutia sua educação mágica com a lógica fria e dura de um analista financeiro. Ela não estava sendo rebelde ou desafiadora. Não estava tendo um ataque de raiva. Estava apresentando um argumento lógico e fundamentado, baseado no princípio de valor e retorno sobre o investimento. Era absolutamente, enlouquecedoramente sólido. Naquele momento, McGonagall viu um fantasma. Mas não era o fantasma da garota trágica cujo rosto Ariana tinha. Era o fantasma de um jovem alvo Dumbledore. Ela se lembrava dele em seus anos mais jovens como professor de defesa brilhante, poderoso e dotado de uma mente que via o mundo não como ele era, mas como uma série de sistemas interconectados e construções lógicas. Ele também havia desafiado o diretor e a própria magia, não com insolência, mas com argumentos tão impecavelmente construídos que eram impossíveis de refutar. Ele também tinha um jeito de encarar uma situação e romper com a desordem emocional e social, chegando à verdade absoluta e crua em seu cerne. Um suspiro fraco e cansado escapou dos lábios de McGonagall. Como ela deveria disciplinar isso? Como poderia punir uma aluna por exigir exatamente aquilo que Hogwarts deveria oferecer, uma educação adequada? E o que a senhora propõe como alternativa, senhorita Dumbledore? Perguntou ela com a voz mais suave agora, tingida de uma admiração relutante. A senhora não pode simplesmente ter um período livre enquanto seus colegas estão na defesa. Claro que não, concordou Ariana imediatamente. Já adquiri os programas completos de estudos mágicos em nível ordinário e níveis incrivelmente exaustivos de magia de defesa contra as artes das trevas. Participarei de um programa de estudo independente na biblioteca durante esse período. Entregarei todos os trabalhos escritos para correção e farei o exame prático de fim de ano com o restante da minha turma. Se meu desempenho for considerado abaixo do padrão, aceitarei qualquer medida corretiva que o senhor considerar apropriada. Não estou recusando a educação, professor. Estou recusando o instrutor. A proposta era hermética. Era responsável, academicamente rigorosa e colocava todo o ônus da prova sobre ela. Ela não estava pedindo uma saída fácil, estava pedindo um caminho mais difícil, porém mais eficaz, para o mesmo objetivo. McGonagall sentiu um sorriso surgir lentamente no canto dos lábios, mas o conteve rapidamente. Alvo ficaria encantado com isso. Ele teria achado imensamente divertido. Sua solução é bem fundamentada, admitiu ela, as palavras soando como uma enorme concessão. E seu desempenho no final do ano passado sugere que você é mais do que capaz de estudar de forma independente nesta matéria em particular. Ela encarou Ariana com um olhar severo, sua máscara profissional deslizando de volta ao lugar. Muito bem, senhorita Dumbledore. Em caráter probatório, atenderei ao seu pedido. Você se apresentará à biblioteca para um período de estudo independente supervisionado durante suas aulas de defesa. Espero relatórios semanais de progresso. E se suas notas na prova final forem inferiores, excelente este acordo será imediatamente revogado. Entendido? Perfeitamente claro, professora, disse Ariana com a expressão imutável. Obrigada pelo seu tempo e consideração. Ela se levantou, assentiu respeitosamente e saiu do escritório, deixando seu chefe de casa olhando fixamente para a porta fechada. Minerva McGonagall balançou a cabeça lentamente, com uma mistura de exasperação e profundo respeito estampada no rosto. Ela acabará de negociar os termos com uma aluna do segundo ano como se fosse uma diplomata visitante do ministério. E tinha a nítida sensação de que não havia vencido. Ela olhou para o tabuleiro de xadrez sobre a mesa, para o complexo arranjo de peças. O ano estava apenas começando, e Minerva teve a repentina e certa sensação de que a passagem de Gilderoy Lockhart por Hogwarts seria ainda mais movimentada do que ela temia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.